Graça e paz a você que está me ouvindo neste momento. Sou grato a Deus por poder entrar na sua casa e compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a grandeza de Deus. E eu quero ler aqui em Salmo 145, versículo 3, que diz: Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e a sua grandeza é inescrutável. O Senhor, aqui na palavra de Deus que nós acabamos de ler, o salmista diz que grande é o Senhor. E Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele fala que Deus, ele manifesta a sua grandeza, os seus atributos, através da sua criação. A criação de Deus, irmãos, ele deixou os seus digitais na sua criação, ou na natureza. Nós moramos no centro, na zona urbana, nas cidades, e às vezes pela vida agitada do dia a dia, ou até mesmo pelas luzes das cidades, né, ofusca um pouco, vamos dizer assim, a natureza de Deus, a criação de Deus, através dos astros, das estrelas, que nós nunca paramos para observar. Mas eu gostaria de te motivar, né, hoje, a você tirar um tempinho, parar, sair aí do brilho, né, das luzes da cidade, ir para um lugar onde você pode contemplar os céus. E quando nós fazemos isso, o que nós vemos? Algo lindo, maravilhoso. Nós podemos contemplar milhares e milhares de estrelas. Isso que nós podemos ver. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, né, ela possui em torno de 100 bilhões de estrelas. E no universo, acredita-se que exista em torno de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. Então dá para você imaginar quantas estrelas, a criação de Deus, como é grande. Isso nós falando dos astros, dos céus. Mas quando nós olhamos agora para a nossa Terra, o nosso planeta, vamos agora contemplar a criação de Deus, que tudo que foi feito através da sua palavra. Olhando para o reino animal, quanta beleza, quanta diversidade. Olhando os mares, as águas, e Isaías ele diz que os mares e os oceanos são medidos com a palma da mão do Senhor, ou todas elas cabem na palma do nosso Deus. Os pássaros, quanta beleza no canto dos pássaros. E quando nós olhamos as flores, que eu acho admirável as flores, cada uma com a sua cor e com o seu perfume. Gostaria que você observasse uma rosa. Olha que beleza, que coisa linda, maravilhosa. E o seu aroma? Como é maravilhoso o seu aroma. As cores, a diversidade. Quando nós começamos a olhar, tudo isso com tanta beleza, com tanta grandiosidade, tudo criado pelo nosso Deus. Mas tem a obra-prima da criação do Senhor, que Ele não criou com a sua palavra, mas Ele criou com as suas mãos. E como nós podemos contemplar essa obra-prima da criação de Deus? Quando você olha no espelho, você vê essa obra-prima. Você é a coroa da criação de Deus. Deus te criou único. Existem mais ou menos 7,7 bilhões de pessoas na Terra. E ninguém é igual. Nenhuma digital é igual à outra. Quer dizer que você é exclusividade de Deus. E entre um número tão grande de pessoas, Deus ele olha particularmente para cada um. Deus conhece cada um em particular. E Deus ele olha particularmente para você. Deus tem contemplado a sua vida. Você é especial para Ele. O Senhor te ama. Nós estamos passando por um momento
difícil na nossa nação. Ou, por que não dizer, quase mundialmente. E talvez você tenha vivido um momento de adversidade. Pode ser adversidade na área familiar. Você pode estar passando também por um problema de saúde, uma doença incurável que talvez você ouviu de um médico que disse para você que não tem jeito. Um filho que está nas drogas, está no mundo do crime. Você está com problemas financeiros. Não sei qual a situação que você tem passado. Mas você, com suas próprias mãos, talvez tenha tentado resolver, mas não saiu do lugar, não encontrou a solução. Mas este Deus que eu estou falando para você hoje, esse Deus que criou todo o universo, que criou você, é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Jeremias, lá no capítulo 32, versículo 17, a parte B do versículo, ele diz que não existe nada difícil para Deus. E tudo é possível para Deus. Talvez essa situação, ela está crescendo, está se agigantando diante de você. Mas eu quero perguntar para você neste momento. E Deus? Qual o tamanho tem sido Deus? Como você tem visto Deus diante dessa adversidade que você está enfrentando? Um certo homem um dia estava andando na rua, segurando a mão de seu filhinho de 4 anos. E aquela criança perguntou para o seu pai: pai, qual o tamanho de Deus? E essa pergunta foi difícil, ele ficou meio embaraçado, ele não sabia o que responder. Mas quando ele estava andando, ele ouviu o barulho de um avião que estava passando lá nas alturas. E ele disse para o seu filho: filho, olhe para aquele avião que está passando lá no alto. Qual o tamanho daquele avião? E aquela criança olhou para aquele avião e disse para ele: pequeno, pai, muito pequenininho, porque ele estava muito alto. Daquele lugar, ele saiu e foi até um aeroporto onde tinha vários aviões parados naquele lugar. E ele aproximou aquela criança de um grande avião que estava ali, com aproximadamente lugares para 400 passageiros, e perguntou para ele: qual o tamanho desse avião? E ele disse: grande, esse avião é muito grande. Então ele disse para aquela criança: assim é o tamanho de Deus. Quando você está longe dele, ele parece ser pequeno, você vê ele pequeno. Mas quando você fica próximo dele, ele é grande, ele é muito grande. Eu quero agora então te convidar para aproximar desse Deus grande, esse Deus maravilhoso, Deus Criador. É o seu Deus, ele é o nosso Deus. E ele pode todas as coisas. Você que está desempregado, a porta que fechou, o nosso Deus é o Deus que abre a porta. Você que está com uma doença incurável, o nosso Deus é o médico dos médicos. É aquele que traz saúde. Porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vi meu pai, aos 40 anos de idade, deitado em uma cama, condenado a morrer, porque o médico disse que não tinha condições para ele, não tinha como tratar com a medicina, e que ele ficasse em casa com a família, e ali ele desfrutasse dos seus últimos dias com a presença da família. Mas ali meu pai, ele começou a ler a Bíblia. Até então ele não conhecia verdadeiramente Jesus. E lendo a palavra de Deus, ele começou a conhecer Deus, que se mostra através da sua palavra. E quando ele estava lendo a passagem ali da cura daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, meu pai recebeu a presença maravilhosa do Senhor ali naquele lugar, numa casa, em uma fazenda. E ele foi instantaneamente curado. E hoje ele é testemunha do poder maravilhoso do Senhor.
E também com relação aos vícios, você que tem um filho viciado, não desanime, não canse de orar pelo seu filho. Creia, tome posse da libertação do seu filho, ou da sua vida, do seu marido, de um parente. Porque eu vi também na minha família, meu irmão, com quase 20 anos de vícios, do álcool, do cigarro, e Jesus libertá-lo e transformá-lo num servo abençoado. E hoje ele é um proclamador da palavra de Deus, um servo do Senhor, que vive para louvar e exaltar o nome de Deus. Então aproxime-se de Deus, se lance na presença de Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. E hoje o Senhor quer entrar de uma maneira diferente na sua vida. Ele está aí contemplando você que está me ouvindo, que está me assistindo. E Ele está pronto para atender o seu clamor. Eu quero agora orar com você. E gostaria que você, aí onde você está, você abaixe a sua cabeça. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser dobrar os seus joelhos agora, se coloque diante do Senhor. Apresente a situação que você está vivendo. Se você precisa de uma porta aberta, agora fale com Deus e veja de posse do milagre do Senhor. Contemple a sua vitória. Contemple a libertação daquele que precisa. Contemple a cura do Senhor através da fé. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus, o milagre de Deus acontecer na sua vida. Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento, eu te louvo, eu te glorifico, Deus. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui, falando da tua palavra. Eu te louvo porque tu és o nosso Deus. Um Deus tão grande, tão maravilhoso. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida. Um Deus que atende a oração. Um Deus que ouve o clamor daquele que está necessitado. E eu agora peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar com um milagre, Senhor. Que o Senhor venha entrar agora, Senhor, dentro de cada lar, no coração e cada vida, aquele que está precisando, meu Deus, da alegria do Senhor, para que seja renovada as forças, o ânimo, meu Deus. Aquele que está abatido, aquele que está enfermo, meu Deus, aquele que precisa de uma porta aberta, aquele que precisa de uma libertação, que já tem tentado, mas por si só não tem conseguido. Mas que a partir deste momento, Senhor, seja o Senhor agindo, o Senhor dando, Senhor, ali a libertação, o Senhor concedendo a vitória. Eu creio, Senhor, e já te louvo, Senhor, pelos feitos maravilhosos do Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida.